não tem psiquiatra nos serviços de emergência dos hospitais, mesmo nós sabendo que são das doenças mais prevalentes, das doenças que mais afastam do trabalho, das doenças que mais tiram pessoas da convivência social, de trabalho e convivência familiar. Mas E o por que preconceito nós não é estrutural. temos as pessoas no hospital, nos hospitais, os Por causa, psiquiatras? por causa do preconceito estrutural. Eles têm medo do psiquiatra e também dos doentes mentais. Como se os doentes mentais fossem perigosos. E não são perigosos. 96% das pessoas que cometem violência, 95 alguns estudos, 96 outros estudos, das pessoas que cometem violência não são doentes mentais. São pessoas, entre aspas, comuns. Os doentes mentais são maltratados, mal vistos, malquistos, desrespeitados. Um doente mental que teve uma internação psiquiátrica, por exemplo, vou te contar um caso. Um pai, ele tinha 2 filhos esquizofrênicos. Leda, não é fácil. É muito difícil lidar com 2 filhos com esquizofrenia dentro de casa. Mas um dia um filho dele estava bem, super bem. Eu trabalhava no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. E ele ia lá e eu falei assim, pai, o que está acontecendo? Eu trouxe ele, porque ele está agitado, está inquieto, e não, vim trazer aqui para já medicar logo, para resolver logo, estar aqui na emergência. Aí eu falei com o filho, o que foi que houve? Nada, doutor. É que o remédio que eu estou tomando dá fome demais. E se eu abrir a geladeira 3 vezes, meu pai acha que eu já estou agitado, que eu já estou inquieto demais, que eu preciso me aquietar. E eu fui e chamei o pai depois. O que ele fez, pai, dessa agitação que o senhor me falou? Ele, não, abrindo a geladeira toda hora. Tem que ir. Por quê? Porque dessa infelicidade, nós psiquiatras passamos a vida inteira. Eu estou nessa há 35 anos, Leda. 35 anos atendendo doentes mentais e lutando contra o preconceito incessantemente. Então, nós psiquiatras precisamos cuidar também, porque às vezes a informação que nos chega, nós precisamos filtrar, nós precisamos tomar cuidado, porque a pessoa não está doente. Ela está com um efeito colateral de um remédio que aumenta muito a fome. E todo mundo conhece esse remédio, não vou dizer nome comercial, eu não sou ligado a nenhuma indústria farmacêutica, a nenhum ONG, a nada disso. Mas é a prometazina. Prometazina é um antialérgico. E que ele estava tomando e que aumentou muito a fome. E ele ia lá toda hora comer alguma coisa, coitado. O que ele estava de doente? Nada, ele estava estável. Ele estava bem. Mas é assim que é visto o doente mental. Muito, muito, muito difícil você conseguir abrir leitos psiquiátricos no Hospital Geral, muito difícil você abrir uma unidade de psiquiatria e o Estado, quer seja município, governo estadual e governo federal, eles não abrem esses serviços, eles têm dificuldade de lidar com os doentes mentais, com os psiquiatras, com os serviços de psiquiatria e, claro, de psicologia, de enfermagem psiquiátrica, terapia ocupacional, todos esses serviços em geral. Mas, de modo geral, os psiquiatras também, às vezes, são muito benevolentes, porque eu acompanhei alguns casos, acompanhei o caso do marido de uma funcionária minha, em que toda vez que ele tinha uma crise, ele tinha uma doença bem definida, diagnosticada e tudo, ele, sei lá, tentava botar fogo na casa, enfim, fazia coisas bastante sérias. Mas ele ia para o hospital e dava um sossega-leão e daqui a pouquinho ele ia para casa. Essa, esse jeito de lidar com o doente mental também, já tá bom, já pode ir. É como se as clínicas e os hospitais não quisessem mesmo aquele doente ali, né? Ele faz mal, ele Pois é, preocupa, pois é. Então, eu vou te dar uma preocupa o notícia. quadro clínico. Então, a gente chega para lá nele e devolve para a família. E quando a família tem recurso, ela interna
em clínicas particulares e são muito caras. E quando não Pois é. tem, fica à mercê né, desse serviço. Eu não sei se é CAPS, como é que chama esses centros? Vou te contar a história. No Brasil, Lida, nós tínhamos 120 mil Eu estou leitos tendo psiquiátricos um públicos. probleminha com o sinal, às vezes está me fugindo um pouquinho sua, sabe, quando fica assim meio embaçada a imagem. Vou tirar aqui rapidinho, então, do Wi-Fi e deixar só Faça isso para ver se você. melhora, por favor. Rapidinho. Tirou? Tirei aqui, Vamos vamos ver se ver. Acho melhora. que vai melhorar, pelo menos para mim ficou mais nítido. Pode ser o Wi-Fi aqui. Eu estou com 600 de kps aqui, mas parece que ficou melhor mesmo sem o Wi-Fi. Tá Vamos lá, vou melhor. te contar uma história. Nós tínhamos no Brasil cerca de 120 mil leitos psiquiátricos. Esses leitos psiquiátricos, na verdade, em alguns serviços, se tornaram leitos psiquiátricos de má qualidade. O SUS pagava muito mal, os serviços prestavam um serviço também ruim. Por quê? Porque a qualidade era muito ruim, o preço que pagava não dava para mostrar a qualidade, e o Estado então resolveu que, ao invés de investir e cobrar qualidade, ele resolveu fechar tudo. Fechar E foi fechando, os foi leitos. fechando, foi fechando. Hoje tem menos de 13 mil leitos psiquiátricos, né? De 1980 No para cá. Brasil todo? No Brasil todo. Nós tivemos 120 Caramba! mil, caiu para menos de 13 mil no sistema público de saúde. Sim, Então, assim, houve um trabalho para fechar com o hospital psiquiátrico, como se fosse acabar com as doenças, com as doenças mentais. Então, esqueceram, soltaram um decreto, assim, vamos acabar com as doenças mentais, né? Não acaba com doença mental, isso é impossível. Você só tem aumentado as doenças mentais. Não tem nenhuma lei que proíbe a existência de leitos psiquiátricos. Nenhuma lei. A Lei 10.216, eu estive ajudando a criar essa lei. Eu participei dessa lei em 2000. Ajudei a criar essa lei. Nessa lei falava que nós não poderíamos ter mais no Brasil leitos com as características asilares. Então, assim, está como asilo, não tem justificativa, não tem razão de ser. Né? Você tem que ter um lugar bom, agradável. Mas usaram disso para fazer uma interpretação ao bem-querer de algumas pessoas e falaram que tinha que acabar com os leitos psiquiátricos. Claro que acabaram com os leitos e os doentes mentais foram para onde? Para as ruas. Vieram, passaram a viver nas ruas. Porque morador de rua não existe. Porque rua não é lugar para morar. É lugar para você passar, para você ser um transeunte. Né? Em situação de rua, também não entendo muito esse nome, que em situação de rua. O que, na verdade, existe é pessoas sem moradia e que estão andando, perambulando pelas ruas, sem tratamento. E todos passam por essas pessoas e nada fazem. Sabe que isso é omissão de socorro, né? Que é alguém que está precisando de ajuda, que de repente precisa urgentemente de um tratamento e ninguém faz nada. Muito bem. Quando você leva essas pessoas no sistema público, o médico não tem para onde mandar. Ele só tem como fazer algum medicamento ali, emergencial, mas ele não tem para onde internar, que acabaram com os leitos. No não tem, na sistema verdade, um privado, tratamento, né? Ele tem um paliativo, ele não tem um tratamento. não tem Né? Ele internação. dá Se ele precisar ali, de por isso que a gente internação, chama de sossega-leão, porque ele dá um remédio imediato, né? é, Resolve aquela se questão ele, ali. se ele precisar de uma internação, eu vou fazer um comparativo com você. Leda Nagli teve uma dor de cabeça em casa. Ela pode tomar um remedinho em casa, ficar em casa e a dor de cabeça Uhum. passar. Mas a Leda tomou um remedinho, não passou a dor de cabeça, foi para uma emergência, chegou na emergência, o médico fez uma medicação um pouco mais forte, uma injeção e devolveu para casa. Maravilha. Mas essa dor de cabeça pode não ter passado e ter que mandar para internação no pronto-socorro. Mas pode ter complicado e você ter que mandar para a enfermaria.
e pode ter complicado mais ainda e ter que Vou ir para achar um uma pedaço de UTI. madeira aqui para bater urgente. Não, você não vai ter nada disso. Então, nós temos graus variados de dores de cabeça que pode fazer a pessoa chegar a uma UTI ou pode fazer uma pessoa chegar a uma cirurgia, a um centro Uhum. cirúrgico. A doença mental é igual. Você pode ter algo em casa e ter essa mesma peregrinação que eu disse para uma pessoa que tem dor de cabeça. Só que para uma dor de cabeça, você tem um sistema preparado para poder receber e acolher essa pessoa e cuidar dela. Quando se trata de doença mental, não tem. Eles são desprezados, absurdamente desprezados. Não tem política pública que atende a essa necessidade de quem padece de doença mental. Você não tem um medicamento psicofármaco sequer para você pegar na farmácia popular. Você tem um monte de medicamento lá para pegar na farmácia popular, mas psicofármaco não. Por quê? Por que não? Porque esse desprezo com quem padece de doença mental. Nunca aceitei isso e nunca vou aceitar. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!